Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com você, seja com a sua família, em nome de Jesus. Damos as boas-vindas aos nossos amados irmãos que estão nos dando a alegria de estar aqui conosco, nesse culto de ceia do Senhor, mas também aqueles que não estão por motivo superior de saúde e estão nos acompanhando nas suas casas, esse culto que está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube. Que o Senhor também possa estar falando ao seu coração. Eu já quero aproveitar e pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você faça isso. Você acesse lá o canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho, que é para que você seja comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça seus comentários e principalmente, compartilhe o link dessa mensagem, desse culto com outras pessoas. Você vai encontrar lá no nosso canal diversas postagens, mensagens, e é importante, queridos, que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus a outras pessoas. E uma forma que nós temos a fazê-lo é exatamente quando nós encaminhamos o link do canal para que as pessoas possam ouvir a mensagem da palavra do Senhor. E eu quero começar o meu sermão nessa noite com uma história de um pastor batista, americano. Ele é muito conhecido porque ele se tornou o maior evangelista do século XX. Pelo menos a história evangélica o coloca com esse título. A nossa história, na verdade, tem início aproximadamente em 1948, quando um fenômeno religioso notável surge nos Estados Unidos. Tudo a partir de uma tenda perto da área de Hollywood, em Los Angeles, sob a pregação de um jovem evangelista de nome Billy Graham. Eram poucas as pessoas que frequentavam aquela tenda, mas à medida que a pregação continuava, mais e mais pessoas passaram a frequentar aquele local. Finalmente, algumas celebridades de Hollywood foram até ali e foram alcançadas pelo Senhor, foram convertidas. Inicialmente, como costuma acontecer com reuniões desse tipo, a imprensa ignorou totalmente. Era mais um movimento religioso na cidade, era mais um culto evangelístico que estava acontecendo. Mas, quando alguns dos nomes conhecidos de Hollywood se envolveram, a mídia começou a se interessar pelo que estava acontecendo. Repórteres foram enviados para investigar e entrevistar aquele jovem pregador, bastante estranho, que se vestia com ternos cor de pistache, usava gravatas vermelhas flamejantes, falava com um sotaque sulista, mas assim mesmo ele tinha um apelo incrível para as massas. Era evidente que Deus estava fazendo algo ali. Esse foi o início da carreira do evangelista Billy Graham. E à medida que as notícias daquelas reuniões por ele presididas e onde ele ministrava a palavra de Deus ficaram conhecidas, ele começou a receber convites de todos os estados e cidades dos Estados Unidos. Assim, começaram as cruzadas que varreram a América e o mundo nas décadas de 40, 50 e 60 no ministério do evangelista Billy Graham. Assim como foi com Billy Graham, queridos, esse pastor batista, em 1948 do século 20, um outro batista se levantou no primeiro século. Seu nome era João. E ele tinha esse título exatamente porque ele realizava batismos no rio. Naqueles dias, João era um jovem, talvez na casa dos seus 30 anos. Ele era 6 meses mais velho que o seu primo, que era Jesus. Ele tinha hábitos chamativos, vestia-se de forma estranha, mesmo para aqueles dias. Usava peles de animais e comia uma estranha dieta de gafanhotos e mel. Talvez por isso que ele não tivesse problema de garganta. O mel eu já estou tomando, só falta comer o gafanhoto. Esse jovem tinha uma mensagem muito poderosa, que parecia exercer grande atração às pessoas por onde ele passava. No início, saíram as dezenas, centenas, e aos poucos chegou aos milhares, que abandonavam as cidades de Judá para ouvir este notável pregador em lugares desérticos. Ele não atraía em grandes templos, não havia boas acomodações para receber o seu público.
Em geral, era o deserto que era o lugar da pregação. Era às vezes debaixo do sol escaldante que ele levava a sua mensagem. Queridos, mas mesmo entre os mais céticos, que eram os religiosos da época, eles passaram a ficar atentos à mensagem de João Batista. Até mesmo enviaram delegações para saber o que aquele jovem pregador estava fazendo para atrair tantas pessoas. Um dia, dentre muitas das pessoas que vinham ao seu encontro para serem batizadas, João Batista apontou o seu dedo para um dentre a multidão que descia as águas. E para aquele jovem a quem ele apontou o seu dedo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso se encontra lá na carta de João, capítulo 1, versículo 29. Certamente, essa foi a maior e mais impactante mensagem que João havia pregado em toda a sua vida. Aquele homem que havia já atraído tantas pessoas, aquele homem que tinha visto tantos virem até ele, naquele momento, ele vê alguém diferente de toda a multidão. Não porque Jesus estivesse bem vestido, não porque Jesus tivesse um séquito de seguidores, que poderia ser um concorrente, não, mas é porque João naquele momento reconhece Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente, você já deve ter ouvido muitas pregações, tanto nos púlpitos, quanto também pela internet. Pregações que talvez fizeram você sentir a presença de Deus muito perto de você. Mas nessa noite, nós estamos ouvindo aqui o grande sermão de João Batista. E ele está dizendo para você e para mim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, esse é o maior de todos os sermões. Pode parecer o sermão mais curto, de tão poucas palavras, mas certamente é o sermão que muda a história e as consequências na vida de qualquer homem e qualquer mulher. Hoje é muito comum ouvirmos pregações aonde as pessoas são o centro das atenções. O cuidado com as palavras para que isso não venha a chocá-las, ou entristecê-las, ou impactá-las. É como se as pessoas estivessem no centro da pregação. Mas o que nós vemos na mensagem de João Batista é que quem está no centro da sua mensagem é Jesus. Amados, se nós, enquanto pregadores da palavra, tirarmos Jesus do centro da nossa pregação, passarmos a contar anedotas, passarmos a falar da nossa vida, passarmos a tratar de filosofia, sociologia, psicologia, esquecermos que quem muda o coração do homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nada disso vai se aproveitar. Nós sabemos claramente as consequências daqueles que abandonam a sua fé. Há 16 anos atrás, passamos por uma grande mudança. E vimos que aquela realidade se fazia necessário, pelo andar que se estava dando na direção contrária aos ventos de doutrina que a antiga instituição estava tomando. E nós, enquanto igreja, hoje, Gileade, mas como tantas outras igrejas evangélicas nos nossos dias, não podemos perder isso de foco. Porque infelizmente são muitos que hoje levantam bandeiras contrárias, antibíblicas, contrárias à palavra de Deus. Não podemos nos omitir, não podemos nos calar. Como João não o fez e pagou até mesmo com a sua própria vida. Mas essa é a história da igreja perseguida no 1º, 2º, 3º e 4º século, até tornar-se a igreja oficial do Estado. Essa é a história da igreja perseguida no período da pré e da reforma, que lutou contra a religião oficial do Estado. Essa é a história da igreja perseguida
do remanescente que continua fiel às Escrituras, apesar dos apelos do mundo, para que nós possamos nos adequar às estratégias do diabo. Há muitas vozes que pregam em nossos dias, nos púlpitos, na internet, apontando o dedo para esta ou aquela coisa que pode tirar algo que queremos eliminar. Talvez alguém já tenha apontado e tenha dito: eis a dieta perfeita que tira aqueles quilinhos a mais que você ganhou. Eis o creme de pele milagroso que tira as rugas e manchas da idade. Eis o cartão de crédito que tira todos os motivos para você não ter tudo o que você quer agora, nem que você tenha que pagar depois. E fica muito mais grave, queridos, e perigoso do que essas promessas. É o dedo da morte, apontada para a lei dos homens. Eis a lei que lhe dá o direito de tirar o feto no útero, se for simplesmente inconveniente para que o casal tenha sua liberdade para agir sem responsabilidade. Eis a lei que diz que não há problema de tirar a própria vida, se você decidir que não vale a pena viver. Mas nesta noite, João aponta o dedo para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste domingo de ceia, esta, queridos, é a pregação que nós precisamos ouvir. A palavra profética de João Batista sobre Jesus tem um enorme significado para a nossa vida, para a igreja, para o mundo. Inicialmente, precisamos entender por que João Batista faz uso dessa figura, que é o cordeiro, na sua pregação. Esse era um animal muito comum nos dias de João, naquela região aonde João estava pregando a sua mensagem. Além disso, o cordeiro era um elemento central na comemoração da Páscoa judaica. E ainda que naqueles dias o povo estivesse agora sob o jugo do Império Romano, mas a Páscoa ela foi instituída há muito tempo antes, quando o povo estava no cativeiro egípcio. E eu creio que todos se lembram, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Deus envia pragas sobre o Egito, até que na última praga Deus institui a Páscoa. Moisés então orienta os israelitas que matassem um cordeiro para cada família e aspergissem o seu sangue sobre a verga, sobre os umbrais das portas, das casas. E as pessoas deveriam permanecer nas suas casas até pela manhã, pois naquela mesma noite o Senhor visitaria a terra do Egito e destruiria o primogênito de cada família que não tivesse a marca do sangue do cordeiro nos seus umbrais. E nós sabemos a história. Deus visita todo o Egito, e aonde o sangue estava posto, o anjo passa e não entra ali. Aquela vida estava protegida, aquela família estava guardada. Mas aqueles que não tinham a marca, aqueles que não tinham o sangue, aqueles que não estavam limpos, foram visitados. Todo o primogênito de família egípcia pereceu. Faraó, rei do Egito, que até então se recusara a permitir que o povo de Israel deixasse o Egito e fosse adorar ao Senhor na terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó. Agora, não apenas permite que o povo vá, mas manda que se apressem. A praga final da morte dos primogênitos forçou a mão de Faraó no meio da noite, em desespero, a convocar Moisés e ordenar que todo o povo deixasse o Egito e orassem por ele. Embora, queridos, hoje a praga final pareça um julgamento duro, hoje, ao lermos essa passagem lá no livro de Êxodo, isso pode ter um peso de achar que Deus foi muito duro para com Israel. É importante que se diga que Deus escolheu fazer isso a Faraó, para que pudesse deixar o seu povo ir. Quando João Batista se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando profeticamente acerca da morte de Jesus na cruz. Aquela morte que iria acontecer exatamente na festa da Páscoa. A morte de Cristo
Foi o sacrifício que expiou o pecado do mundo e reconciliou com Deus todos os que creem nele. É por isso que nós não podemos, queridos, anunciar um evangelho adocicado de que todos serão salvos. É por isso que nós não pregamos que Deus é um paizão e vai fazer vista grossa a rebeldia do coração do homem. Não, porque se assim nós o fizéssemos, estaríamos lançando aos cães aquilo que nos é mais precioso, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se os israelitas, ouvindo as instruções dadas por Moisés a respeito do Cordeiro Pascal, se aqueles homens tivessem se recusado a obedecer àquelas instruções, o Senhor não teria feito distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio. Mas porque eles obedeceram, porque eles fizeram ali naquele momento sinal nos umbrais da porta, eles foram separados por Deus. O sangue dos cordeiros, queridos, abatidos no período da Páscoa, era um sinal de um sacrifício que cancelava a morte e trazia vida. Cancelava a morte, porque o anjo não entraria naquele lar, e trazia vida, porque aquele povo teria agora um novo momento na sua vida. Estariam agora indo em direção a Canaã celestial. Quando o Senhor Jesus é referido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significa que há uma nova Páscoa, uma nova aliança, na qual a morte da humanidade é substituída pela vida eterna para todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa nova Páscoa é para todos que se arrependem dos seus pecados. É para todos que se voltam para Jesus. É para todos que creem nele. É para todos que o seguem. Assim como a nação de Israel deixou o Egito e escapou da vida da escravidão que viveram lá por mais de 400 anos, tendo sido libertados pelo Senhor para terem vidas consagradas, devotadas ao Deus Todo-Poderoso. Agora, através de Jesus, todos os que estavam em cativeiro a qualquer tipo de pecado, todos aqueles que estavam reféns do diabo, hoje têm a liberdade de serem chamados filhos de Deus. Essa era a minha situação outrora, escravo do pecado, refém do diabo, mas ele na cruz morreu por mim, e hoje eu sou uma nova criatura, não porque eu mereça, mas pela graça do meu Deus. É por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Queridos, é importante que a gente entenda que se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. É verdade, todos nós pecamos, mas nós não podemos fazer do pecado uma prática, uma regra. O pecado nem bateu ainda na porta e você já está abrindo para que ele entre. Nós precisamos lutar, nós precisamos deixar aquilo que não agrada a Deus, que entristece o coração do Senhor. É por isso que Paulo diz que nós não podemos nos submeter de novo a jugo de escravidão, porque é isso que o pecado faz na nossa vida, nos escraviza a bebida, nos escraviza a pornografia, nos escraviza a mentira, nos escraviza a sermos pessoas rebeldes. Ao vivermos a vida para a qual Cristo nos chamou, devemos ter certeza de permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não devemos voltar novamente a sermos pegos na armadilha da escravidão. Eu sei que é comum a gente ouvir essa afirmação, vigia, irmão, mas parece que por mais que a gente ouça, a gente não exerce vigilância. É justamente por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 13, diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Queridos, nós somos tentados diariamente, independente da sua renda financeira, independente da sua cor de pele, independente do seu gênero, independente do seu conhecimento, todos nós somos tentados, não na mesma área, mas o que nos diferencia enquanto filhos de Deus, é sabermos que nós temos um Senhor que cuida de nós, é sabermos que temos um Deus amoroso, que nos acolhe, nos guarda, e que não se agrada quando nós nos rendemos ao pecado. Hoje, nós vivemos na noite da redenção, no êxodo da escravidão do pecado, e a ceia do Senhor é para nós um alimento espiritual do corpo e do sangue de Cristo. O próprio Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 51, afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele se entregou por mim, se entregou por você. Essa é a maior declaração de amor, porque nós, ainda pecadores, o Senhor nos alcançou com laços de amor. Comer o pão da vida significa ter comunhão com o Senhor Jesus, e todo aquele que faz isso tem a vida eterna, e Jesus o ressuscitará no último dia, conforme lemos aqui em João. Hoje nós participamos da ceia. Hoje nós somos chamados a compartilhar o pão e o fruto da vide. Mas já ocorreram dias em que as pessoas eram impedidas de participar da ceia, porque havia algum erro, alguma falha, algum pecado em suas vidas. E aí eu lembro das palavras do Senhor que diz: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. É claro, queridos, que nós precisamos fazer tudo com ordem e decência, na disciplina do Senhor. E é por isso que cada homem é chamado para olhar para si mesmo e ver como se encontra, e buscar não ficar fora da ceia, mas reconciliar-se com o teu Deus, com o teu irmão. Porque às vezes a gente pode até dizer assim: Senhor, perdoa o meu pecado, mas Senhor, pedir perdão para o meu cônjuge não dá. Não dá. Deixa ela aguentar mais uma semana. Nem participe da ceia com esse sentimento, meu irmão. Senhor, olhe, me perdoa, mas o Senhor tem que fazer vista grossa aí para eu pedir perdão para o meu irmão ali, porque, meu Deus do céu, pense num cabra grosso. Não, agora não. Vai ter que aguentar. Participe assim mesmo, não. Nós somos chamados para participar da ceia com um coração contrito e quebrantado, um coração dependente de Deus, saber que assim como Ele nos perdoou, nós precisamos perdoar aos nossos devedores. É muito fácil pedir perdão a Deus, mas como é difícil estender o perdão àquele que nos ofende. Queridos, o pão da vida significa também que cada vez que partilhamos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando Cristo, o Cordeiro de Deus, estamos celebrando a nova aliança pela qual Deus resgatou e redimiu o seu povo da escravidão do pecado e da morte eterna. Você foi resgatado do pecado, mas não somente isso, você foi resgatado da morte eterna, mas não somente isso, você recebeu a garantia de estar eternamente na presença do Senhor. E você não fez nada para isso, pelo contrário. Se você e eu fôssemos julgados pelas nossas obras, nós estaríamos condenados. Não tinha juiz de primeira, segunda, terceira, STF, não tinha nada que tivesse como tirar um condenado e torná-lo livre. Mas pela misericórdia de Deus, Deus nos alcançou com o seu perdão e nos deu vida, e vida com abundância. Nós somos perdoados, redimidos, justificados somente pela fé.
e pela graça reconciliados com Deus. Todos os sacrifícios do Velho Testamento foram sombra do sacrifício perfeito e único de Jesus. Daí a declaração de João naquele dia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só temos perdão dos pecados através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Há um ditado antigo, ainda nos dias do Império Romano, que dizia que todos os caminhos levavam a Roma. Mas, queridos, só tem um caminho que leva a Deus. Não existem caminhos que conduzam ao Senhor. Eu sei que hoje, com essa forma diversificada de religiosidade que temos nos nossos dias, há muitos que dizem assim: não importa a sua religião, contanto que você chegue a Deus, tá bom demais. Mas não há como chegar a Deus, senão por Jesus. Quando a gente lê a história dos grandes missionários, e ontem à noite, estava conversando aqui com um irmão, e a gente estava falando sobre o Hudson Taylor, que foi o grande missionário inglês para o interior da China. Aquele homem, ele poderia ter um grande futuro na Inglaterra, como pregador, ou exercendo o seu ofício, mas ele largou tudo, para levar a mensagem de Deus aos chineses, num período em que a Inglaterra exercia um grande controle financeiro sobre a China. E diferentemente de outros missionários que tinham aportado ali na China, que mantinham todo aquele linguajar inglês, uma postura de um inglês da época, Hudson Taylor, ele bota as roupas de um chinês simples, ele coloca um chapéu, ele compra um cabelo de trança, e vai aprender a linguagem, a língua dos chineses. E vidas são alcançadas pela pregação de Hudson Taylor. Aquela pregação faz tanto sucesso, que a agência missionária que o havia enviado, até um tanto quanto duvidosa, começa a levantar recursos para outros missionários. E aquele trabalho cresce. Muitos missionários são enviados ali para a China. Aqueles homens, eles deixaram tudo para pregar a palavra de Deus. Eles não tiveram nem mesmo a sua vida por preciosa, porque eles queriam pregar a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda hoje, há muitos missionários que deixam a sua família, que deixam a comodidade dos seus lares, das suas cidades, e vão para uma terra distante, ou vão para o interior do estado, ou para uma pequena cidade do norte, para levar a palavra de Deus aos ribeirinhos, aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ouvir a mensagem como nós temos, até mesmo pela internet. Queridos, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada nos nossos dias. Nós precisamos continuar entendendo que somente Jesus é o caminho. É por isso que aqueles missionários e estes missionários continuam pregando. Porque se não houvesse necessidade disso, para que evangelizar os índios? Por que evangelizar os africanos? Por que evangelizar os brasileiros? Pessoas deram a sua própria vida para que essa mensagem chegasse aqui. A sua vida e a minha vida, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Por isso, quando você compartilhar uma mensagem, que às vezes é tão comum nós recebermos no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, antes de você compartilhar, por mais bonitinho que seja, por mais borboletas e beija-flores que existam, lê a mensagem, para ver se a mensagem que está posta ali é uma mensagem bíblica. É algo realmente que não tem sujeira no meio, que seja de fonte podre, mas que seja realmente da fonte da vida. O Evangelho, queridos, continua a nos dizer que há esperança e conforto para nós pecadores, não por conta de qualquer coisa que possamos fazer ou ter feito, mas porque Deus é gracioso e bondoso em sua aliança. Não é pelo que você pode apresentar. Pastor, quer dizer que eu não preciso mudar em nada? Que história é essa?
Nós não somos salvos pelas obras, amados, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Você não é salvo porque você dá tanto de dízimo ou de oferta, porque você está aqui nos cultos da semana, porque você passa 3, 4 horas orando de joelho. Não, você não é salvo por isso. Você é salvo pela graça do Senhor. Foi Cristo que te alcançou. Agora, quando Cristo nos alcança, queridos, os princípios de Deus passam a habitar no nosso coração. O dízimo e a oferta não é uma coisa pesada, é uma coisa que eu faço com alegria. Estar na casa do Senhor não é uma dor de cabeça, é uma satisfação. Poder orar diariamente, ler a palavra de Deus, não é um peso, é motivo de alegria e de crescimento. Porque nós somos salvos para as obras, para abençoar. Como nós recebemos e entendemos isso só pela fé. Assim como Israel teve que agir com fé ao colocar o sangue do Cordeiro em suas portas, nós também, como povo de Deus, devemos abraçar as promessas de Deus pela fé. Mas como nós vamos conhecer as promessas de Deus se nós não lemos a Bíblia? Como nós vamos conhecer as promessas de Deus se nós não vemos a casa do Senhor? Aí fica difícil. O sangue do Cordeiro foi derramado nos umbrais das portas para que o destruidor passasse sobre as casas do povo hebreu naquele último dia do julgamento. Hoje, livrando-nos do medo servil do pecado, podemos nos aproximar corajosamente do trono da graça de Deus, sabendo que somos muito mais bem-vindos à presença do Senhor. E não há nada mais reconfortante do que isso. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perdão dos pecados só pode ocorrer na vida do homem que crê de coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que entrega a sua vida a Ele plenamente. Não se trata de ser membro de uma determinada igreja. Quando nós fazemos o apelo aqui no púlpito, nós não estamos interessados que você agora seja membro da Gilead do José Valdo. Se isso acontecer, glória a Deus. O pastor vai lhe receber com um abraço caloroso. Mas não é para isso. Sabe por que nós fazemos apelo? É para que você seja confrontado diante da palavra que você ouviu e da necessidade de você se responsabilizar com o Senhor. Nós não podemos achar que a nossa vida espiritual é como algo que a gente quer hoje e amanhã não quer mais. Isso é leviandade. Nós precisamos ser pessoas de juízo para tomarmos decisões. Não se trata, queridos, de simplesmente fazer parte de um grupo de pessoas religiosas. Olha, agora você vai fazer parte agora do grupo religioso dos seguidores do cuspe de Jesus. Não é nada disso. Não é dos seguidores do manto sagrado. Não. Nós somos chamados para sermos seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que você creia nele. Jesus quer que você creia em sua palavra e entregue a sua vida para viver de acordo com os seus mandamentos que estão escritos na Bíblia. Nós não podemos, queridos, simplesmente dar as costas à palavra de Deus e dizer, quando um dia chegarmos à presença do Senhor, ah, Deus, me desculpa aí, cara, mas eu nem estava sabendo disso. Tinha um negócio lá, uma Bíblia lá, um livro que o homem lá do terno sempre falava, mas era tanta letra que dava até dor de cabeça. Eu passava o dedinho, não mudava as figuras, né? Se fosse igual um tablet, né, um smartphone ou coisa do tipo, talvez até interagisse comigo, mas era só letrinha, aí não dá, é muito cansativo. Queridos, precisamos entender que nós somos chamados a fazermos escolhas, e a maior de todas as escolhas que nós podemos e devemos fazer, é quanto a aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sei se entre nós há alguém que ainda não confessou a Cristo como Senhor, mas hoje é noite de ceia e eu não poderia deixar de fazer esse convite. Eu já recebi muitos convites agradáveis. Convites para ir para festas de aniversário de um ano. É bom.
né? Muito doce. Tenho que controlar mais a minha glicemia. Festa de 15 anos. Melhorou, muito salgadinho, olha só, já a coisa já... Só tem que ter cuidado também com o excesso de sal, porque você sabe, os anos vão passando, a gente tem que controlar também, né, o excesso. Casamento, aí é bênção. Só precisa ter cuidado, que agora os casamentos estão muito meio de cabeça virada, né? Eu vou dizer, né? Hoje a turma não serve mais água, não, né? É outra coisa com gelo. Ser convidado para o velório, aí a coisa já pesa. Mas eu quero te convidar nessa noite, porque um dia alguém fez o maior e melhor convite para a minha vida. Eu já dei esse testemunho aqui, não vou repetir, mas eu tinha 18 anos. 40 anos atrás. Meu Deus. Eu olho e parece que foi ontem, vendo toda aquela cena. E talvez o Senhor esteja dizendo isso para você nessa noite. Que esse seja o dia da sua decisão. Essa seja a noite em que você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador. Ele se apresenta a você como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei daquele que conhece você quando ainda era substância informe no ventre de sua mãe. Deus já conhecia todos os teus dias. E se você está aqui nessa noite e precisa tomar essa decisão, não adie. Não adie essa decisão. Essa semana foi bem complicado para mim. Eu adoeci, estive aqui na igreja na segunda-feira, saí já 13h. E de lá para cá tem sido peia, né, a saúde. E quando a gente adoece, parece que a gente fica sensível a algumas coisas, né? E quando a gente adoece e já virou o cabo da boa esperança, aí é que a coisa aperta. A gente vê, queridos, a brevidade da vida. A gente vê que nós não temos como definir, determinar os dias da nossa existência, da nossa caminhada aqui. Mas a gente pode sim garantir a nossa morada eterna. Fique de pé, em nome de Jesus. Há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Há entre nós alguém que precisa se reconciliar com o Senhor? Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de salvação.